Eu queria chamar também nessa linha hoje, que esse ano a gente está trabalhando muito a questão de mulheres e tecnologia. Ela foi absolutamente sensacional, porque ela aceitou um convite assim para mim. Assim, eu liguei para ela, falei, por favor, você pode vir. Não sei se vocês conhecem a Love Mondays. Vocês já ouviram falar da Love Mondays? Então, vocês já ouviram falar que eles recentemente tiveram uma mega operação maravilhosa. Então, eu trouxe hoje a super Luciana Caletti, que vai vir aqui contar a história dela para vocês e contar como é que está a Love Mondays hoje. Luciana, eu adoro que você aceita os desafios, principalmente dessa pessoa mais maluca. Palmas para a Luciana. É muito interessante o que ela está fazendo. O teu caderno? Ah, o caderno. Eu estava pisando no caderno da Iana. Tá certo. Obrigada. Não. Imagina. Fica tranquila. Então, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Como a Ana estava falando, ela me ligou e primeiro ela me mandou uma mensagem no Face e falou: Lu, você tem um tempinho para mim nessa quinta? Isso foi terça, nessa semana. Lu, você tem um tempinho para mim nessa quinta? Eu falei, óbvio, Ana, para você sempre tenho tempo. Você quer vir aqui na Love Mondays tomar um café? Aí ela falou, não, então, tá rolando esse fórum de empreendedoras e eu queria que você contasse a sua história, a história da Love Mondays. E eu, oi, nessa quinta, tipo... Mas, enfim, gente, então tô aqui, não tem apresentação, só vou contar rapidinho para vocês um pouco da história. Acho que o motivo da Ana ter feito o convite é que na semana passada a Love Mondays foi adquirida por uma empresa dos Estados Unidos, pelo Glassdoor, e a gente está bem feliz com essa nova fase aí da Love Mondays. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha história e da história da Love Mondays e das expectativas, talvez, para esse nosso novo momento. Então, eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande do Sul, de Erechim, e sempre tive uma vontade muito grande de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Fui para Porto Alegre estudar para fazer faculdade, fiz Direito na Federal do Rio Grande do Sul. Odiei cada minuto da faculdade, nunca me identifiquei com o Direito, mas decidi me formar porque já tinha começado engenharia. E aí larguei, e aí estava confusa. Eu falei, bom, já que eu estou confusa mesmo, vou terminar alguma coisa, né? Senão eu vou ficar pulando para sempre. E terminei Direito, nunca trabalhei na área. E durante toda a faculdade, eu dei aula de inglês. E sempre fui apaixonada por línguas, gostava muito. Comecei aos 16 anos da aula de inglês para crianças. Durante a faculdade, dava aula de inglês para executivos. E aí, uma semana depois de formada, com essas economias que eu tinha feito aí durante os anos dando aula de inglês, eu decidi ir para fora e realmente viajar e conhecer o mundo que eu queria tanto descobrir. Fui para Londres, a princípio, para ficar um ano, acabei ficando 10 anos lá. Trabalhei lá, comecei como garçonete, depois atendente de call center, depois trabalhei no consulado brasileiro e depois consegui entrar num programa de trainees de uma consultoria da Capgemini. E aí que eu comecei a minha carreira mais no mundo dos negócios. Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. Sou de uma família de empreendedores e meu pai e minha mãe tinham uma empresa. Então, sempre tive essa vontade, mas tinha a noção de que eu tinha que ter um pouquinho de experiência antes de embarcar aí nessa jornada de empreender. Então, comecei na consultoria de gestão, que foi muito bacana, porque a consultoria te deixa ver várias áreas dos negócios e entender o que você gosta. Acabei ficando 4 anos lá, depois fiz um MBA, depois fui para a área do marketing, fui para a Johnson & Johnson, também lá na Inglaterra. E aí, depois desses 10 anos lá, chegou um momento na minha carreira que eu pensei, bom, ou eu realizo o meu sonho de empreender agora, ou eu não vou fazer mais, porque conforme os anos da sua carreira vão passando, você vai se acomodando e quando você empreende, acho que todas vocês aqui sabem que a gente abre mão de tudo, do que tem, do que não tem, e começa do zero. Então, eu falei, ou faço agora, ou não vou fazer mais. Aí, convidei meus dois sócios para virem comigo para o Brasil, para começar a Love Mondays. Os dois são irlandeses. A gente chegou no Rio de Janeiro no dia 4 de maio de 2013.
E a gente ficou sabendo, um amigo nosso nos falou do programa Startup Brasil. E esse é um programa do governo federal de apoio a startups, que basicamente, você ganha uma bolsa de R$200 mil e você participa de um processo de aceleração. E aí um dos meus sócios falou, Lu, vamos lá, vamos se inscrever nesse programa. O prazo era dia 31 de maio. E aí eu falei, eu, brasileira, um pouco cética quanto o nosso governo, eu falei, isso aí vai ser tudo cartas marcadas, não vamos nem se candidatar a esse programa, não vamos nem perder tempo. E aí ele falou, não, vamos se candidatar, nem que seja para a gente ter um prazo para a gente decidir o que nós vamos fazer, porque a gente chegou sem saber que startup que a gente ia fundar. A gente sabia que queria uma startup de tecnologia, mas não sabia o quê. E aí, enfim, passamos 3 semanas pesquisando o que a gente ia fazer, e eu já conto o que é a Love Mondays. E chegamos na ideia da Love Mondays e mandamos nosso projeto para o Startup Brasil dia 31 de maio. E, felizmente, fomos selecionados para o programa. E o programa fez toda a diferença para a Love Mondays e foi a sobrevivência da Love Mondays. A Love Mondays sobreviveu e cresceu por causa do programa. Inclusive, a Apex, que eu vi que é patrocinadora aqui, é um dos apoiadores do programa, dos parceiros. Não sei como é que é organizado exatamente, mas o programa é fantástico, recomendo. Bom, então, quando a gente estava pensando o que nós ia fazer, a gente começou a olhar serviços lá de fora que a gente gostava e que talvez não estavam ainda no Brasil ou não estavam do jeito que a gente imaginava, e bater isso com um contexto econômico e cultural aqui do Brasil. E tinha um serviço chamado Glassdoor lá de fora que a gente usava e gostava muito. E quando a gente olhou para o contexto, a gente achou que faria todo sentido. E assim nasceu, então, a Love Mondays. Então, basicamente, a Love Mondays é uma plataforma onde os funcionários avaliam as empresas onde trabalham. Então, se você entrar no Love Mondays, é lovemondays.com.br, tem aplicativo também do Android e iPhone. Você acessa os prós e os contras do ambiente de trabalho e as faixas salariais, tudo postado por profissionais que trabalham na empresa. E a gente gosta muito desse modelo porque ele é um modelo que empodera o profissional. Porque, se vocês forem pensar, tem uma assimetria de informações muito grande durante o processo de recrutamento e seleção, né? A empresa tem todas as informações sobre você, mas você tem muito pouca informação sobre a empresa. E nada melhor do que a opinião de um funcionário que vive o dia a dia da empresa para você conhecer como é o dia a dia daquele ambiente de trabalho. Então, o Love Mondays é uma plataforma colaborativa onde as pessoas postam avaliações e o nosso modelo de negócio é ser uma plataforma de atração de talentos para empresas. Hoje, no Love Mondays, a gente tem 1 milhão de pessoas que acessam a plataforma por mês para tomar uma decisão de carreira. Então, a gente trabalha com empresas, até como o Itaú, para ajudá-los na atração de talentos. Então, eles divulgam vagas, eles têm página de perfil e tem uma parte de analytics. Então, estou falando bem rápido, porque o meu tempo é curto, tenho 3 minutos aqui. Então, assim nasceu o Love Mondays. Da nossa trajetória, o que foi chave foi o programa Startup Brasil, e foi engraçado que a aceleradora que a gente selecionou e foi selecionado, né, o match que eles fazem, era aqui em São Paulo. E eu trouxe os 2 irlandeses para o Rio de Janeiro, prometendo que nós ia ter o escritório na beira da praia, que nós ia dar um mergulho na hora do almoço e ter uma qualidade de vida ótima. E aí a gente logo no início entrou no Startup Brasil e veio para São Paulo. E estando aqui em São Paulo, a gente se deu conta que aqui era onde a gente tinha que estar, porque é aqui que coisas como esse evento, coisas fantásticas acontecem. Então, a gente acabou ficando em São Paulo. E o processo de aceleração a gente fez com a Aceleratec, hoje ela se chama ACE, uma aceleradora muito bacana. Também recomendo para quem está começando um negócio de tecnologia, é muito legal o programa deles. E depois, logo após a aceleração, a gente participou de um programa, de uma competição de startups, que era o Latin America Startup Challenge, da competição de startups da América Latina. E essa competição tinha uma visibilidade boa, tanto com a imprensa como com investidores. E a gente acabou ganhando essa competição e, assim, despertando o interesse de investidores. E aí, após isso, a gente conversou com vários fundos e tal, acabou fechando o investimento com a Casec, que é um fundo de venture capital aqui da América Latina. Eles são argentinos, mas operam bastante aqui no Brasil. E foi fantástico para o nosso crescimento.
e para o desenvolvimento da startup, porque eles trouxeram uma bagagem de conhecimento que a gente não tinha, porque você operar, eu e os meus sócios, a gente era do mundo corporativo, e você operar no mundo corporativo é extremamente diferente do que você ter uma startup. E, enfim, então a Love Mondays hoje tem 3 anos e meio. A gente, depois do investimento, cresceu muito, cresceu de maneira bem acelerada. E essa conversa com o Glassdoor, que é o modelo que, na verdade, nos inspirou, o modelo lá de fora. O Glassdoor hoje está nos Estados Unidos e na Europa, e agora entrando na América Latina através do Love Mondays. Essa conversa com o Glassdoor já tem mais de 2 anos. A gente sempre conversou, não só com o Glassdoor, mas com todos os players da indústria. Acho extremamente importante você conhecer as pessoas e trocar ideias. E até que chegou um momento que o Glassdoor falou que, enfim, eles estavam olhando para a América Latina e se a gente tinha interesse de unir forças, foi a expressão que eles usaram. E aí, então, agora sim se inicia uma nova fase para a Love Mondays, uma fase de ainda mais crescimento, uma fase de bastante mudança, porque a gente... enfim, eu vou continuar, os meus sócios, toda a equipe, vai todo mundo continuar, mas é uma fase nova, né, de fazer parte de um grupo maior e de ter crescimento, aí acho que um crescimento ainda mais acelerado, não só no Brasil, mas a gente está de olho agora na América Latina. Então, eu estou vendo o sinal aqui que meu tempo acabou, mas eu deixo o meu e-mail, é bem fácil, luciana@lovemondays.com.br. Quem quiser entrar em contato para bater um papo, eu adoro conversar e trocar uma ideia, tomar um café, então entre em contato. Obrigada, gente.